Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um IEOA Sharing, aqui na Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro. Muito obrigado pela vossa presença, acho que é sinal de que este evento é relevante e que se mantém a necessidade de continuarmos a realizar este evento todos os meses. Estamos já aqui na 25ª edição, 24ª, 25ª com a próxima. A próxima edição será com Francisco Mendes, que é o CEO e fundador da Be Very Creative, que será no dia 7 de abril. Agradecer ao João Pedro Tavares e à Isabel da Use. Para quem não sabe, nós organizamos este evento sempre com a parceria de uma empresa associada aqui à incubadora, por isso foi a Isabel que desafiou o João Pedro Tavares a vir hoje, disponibilizar o seu tempo a vir hoje partilhar connosco a sua visão sobre como o empreendedorismo mudou o país. Breves notas para dizer que o João Pedro Tavares é o presidente da Junior Achievement, uma associação de serviços lucrativos empenhada em levar às escolas programas que desenvolvem nas crianças e jovens o gosto pelo empreendedorismo. Dizer que o João Pedro Tavares em termos de formação, licenciado em Engenharia Civil e é Managing Director da Accenture Portugal, uma consultora de referência norte-americana. E que tem mais de duas décadas de experiência profissional nesta empresa, que, como sabem, tem fortes ligações internacionais. Muito obrigado. Obrigado, eu. Até porque esta colaboração é sempre pro bono e é sempre muito bom ver que há pessoas que se disponibilizam a ter essa colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Isabel. Não sei Celso, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de apresentar o João Pedro na perspectiva pessoal. Eu tive o privilégio de trabalhar com o João Pedro durante a minha passagem pela Accenture. Tivemos contacto durante um período relativamente curto, penso que foram cerca de 2 ou 3 meses, o projeto em que ambos trabalhámos, e foi um dos projetos em que tive realmente um dos ensinamentos importantes e que contribuíram para que, do ponto de vista das minhas competências, desenvolvesse algo fundamental para o projeto empresarial em que estou hoje em dia, que foi confiança em mim própria, confiança no meu trabalho. O João Pedro foi um dos grandes incentivadores e uma das pessoas que me transmitiu estes valores. A Junior Achievement Portugal baseia a sua ação no desenvolvimento de 3 valores fundamentais: o respeito, a integridade e a excelência. E, na minha opinião, o João Pedro é uma personificação desses valores. Obrigado. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Bom, está feita a apresentação. Só faltou dizer que sou casado e pai de 4 filhos, que é importante também. Lembram-se do título ou não? Sou consultor, portanto tenho a mania de fazer muitas perguntas. É natural que vá dirigindo algumas perguntas. Lembram-se do título? Portugal 2025. Como é que o empreendedorismo mudou o país? Primeiro, este desafio que a Isabel lançou, e eu agora perguntava-lhe à hora do almoço, mas mudou. Isabel, porquê o verbo mudou? Porque não há outro caminho, não há outra alternativa. Se assim não for, não há mudança, mas há agravamento. Portanto, nós temos que ser, de facto, o empreendedorismo é uma das chaves de mudança do nosso país. E a primeira coisa que eu vos queria dizer é que os portugueses são empreendedores. Não é um problema genético de DNA que porventura tenhamos. Nós somos um povo muito empreendedor. Só assim é que se percebe que tínhamos uma diáspora de 5 milhões de habitantes fora do país. E que, portanto, que tínhamos conquistado tantas terras e tínhamos sido um dos pioneiros da globalização. Esse é o primeiro aspecto. Agora, a resposta está do vosso lado, não está do meu lado. São vocês que vão transformar o país para que em 2025 possamos dizer que Portugal é um país de empreendedores e isso comprova-se. E como é que nós podemos falar do país? Só de uma maneira, preparando o presente. A melhor maneira de preparar o futuro é preparar
é preparar o presente e é trabalhar o melhor possível no presente. E isso faz-se olhando para o nosso passado, olhando para o nosso presente e olhando para aquilo que são as alavancas de transformação, entre as quais vocês se incluem, do nosso futuro e do nosso país. Deixem-me só... eu tenho aqui uma pessoa que quer vir, que é diretora da Junior Achievement, quer vir cá assistir e estou aqui com o telemóvel, atento só para garantir que ela vem aqui ter. Depois, se calhar, peço-te ajuda, está bem? No entanto, nós falamos do futuro mais ainda quando temos muitas dúvidas, quando estamos em contexto de incerteza. E muitas vezes falamos do futuro precisamente por causa disso. Vocês sabem qual é a origem da palavra crise? A palavra crise vem do grego e significa oportunidade. Portanto, quando nós dizemos vivemos em crise, significa vivemos em oportunidade. Temos novas oportunidades pela frente. E portanto, este é um dos nossos grandes desafios. E vamos construir esse futuro precisamente a partir do nosso presente e do nosso passado. Então, o que é Portugal em 2025? Algumas realidades, não sabemos muitas. Algumas realidades. Somos um país envelhecido. Enormemente envelhecido. Somos um país com um crescimento demográfico negativo. Somos um país em que os mais jovens não terão certeza de que algumas das realidades atuais, nomeadamente a reforma, se manterão para o futuro. Somos um país onde não há alternativa se não ser empreendedor. E agora falávamos de que ser empreendedor é uma atitude básica e uma atitude incontornável e é um exercício pleno da vontade e do querer. Depois falaremos um pouco mais do que é ser empreendedor em contexto empresarial. Mas esta atitude básica, esta atitude fundamental, tem que fazer parte da nossa educação. Em Portugal, no inquérito feito aos pais, a palavra empreendedorismo surgiu em 18º lugar. Na Alemanha, surgiu em 2º lugar. Estão a ver? Portanto, nós promovemos muitos outros valores antes de falar em contexto educativo, em empreendedorismo. É fundamental que nós pais, aqueles que já são pais, eduquemos as nossas crianças a serem empreendedoras, entre outras coisas, mas que as eduquemos dessa maneira. Vocês tenham presente que Portugal hoje já é o 6º país mais envelhecido do mundo. Portanto, imaginem com a demografia que se projeta, o que é que não vai ser no futuro. Portanto, vai haver novas realidades, vai haver elevada dependência da migração, imigração e imigração, e vai haver provavelmente um grande desperdício de recursos. Uma taxa de desemprego de 17% representa hoje um grande desperdício de recursos. E, portanto, vai haver fatores discriminatórios e por aí diante. Mas isto não é um sinal de menor esperança. É um sinal de que eu tenho que fazer uma boa leitura da realidade para melhor projetar o futuro. Outra realidade que não é própria do nosso país. Vocês vão viver numa economia que se chama convergente. O que é que significa economia convergente? Enquanto as gerações dos vossos pais e avós cresceram numa economia de setores, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, público, privado e assistencial, ou terceiro setor de solidariedade, no futuro essas divisões não vão existir. Não vai existir a divisão do Estado e os privados, não vai existir a divisão entre profit e non-profit, não vai existir absolutamente nada disso. Vai ser uma economia completamente convergente. As empresas vão ter preocupações de lucro, sociais e ambientais. E as instituições do terceiro setor, as IPSS e por aí adiante, vão ter preocupações económicas, sociais e ambientais. E vai ser igual para todos. Então este modelo é um modelo que se tornará universal. Esta criação de valor vai ser, e de sustentabilidade, é algo que é universal. Ou seja, os recursos são finitos e são limitados. E como é que nós vamos conseguir fazer mais com menos recursos? Com menos recursos, como é que nós vamos conseguir desmultiplicar? E esta é uma realidade muito importante. Isto significa que há um aspecto
determinante naquilo que vocês se propuserem fazer no futuro, que é a vossa abertura às parcerias. Nunca procurem fazê-lo sozinho, nunca procurem fazê-lo de uma forma estanque, mas procurem fazer em parceria. Procurem buscar os parceiros de negócio ou de criação de valor, ou o que quer que seja, que mais podem aportar valor àquilo que vocês propõem fazer em termos de aportação de valor, venda de produtos, vendas de serviços e por aí adiante. Um outro aspecto que é um paradigma no qual Portugal tem que mudar é que nós não podemos viver em ciclos políticos de 2 anos. Aparentemente vivemos em 4, mas não, vivemos em ciclos políticos de 2 anos. 2 anos para arrumar a casa, 2 anos para as eleições. E nós sistematicamente caímos nisto. Sendo que temos a particularidade, e somos um país rico nesse nível, temos a particularidade de deitar fora tudo o que os outros fizeram. Tudo o que os outros fizeram. Se vocês amanhã quiserem ser político, a primeira coisa que devem fazer para se diferenciarem dos que existem é elogiar os anteriores. Elogiem. Realcem o bom que os outros fizeram. E, portanto, isto é uma nova mentalidade que temos que pôr. O nosso país não sobrevive com ciclos políticos tão curtos. E então esta é uma mudança significativa. E o maior desafio que temos é ter uma visão a longo prazo. Nós, Accenture, participamos num estudo internacional que é um estudo de sustentabilidade e então nós definimos qual é o novo paradigma em 2050 e um dos países onde tivemos maior dificuldade foi Portugal. Vejam lá, não é por ser grande, não é por ser algo de marcante, mas é um país onde tivemos imensa dificuldade. Porquê? Porque não existem políticas de fundo que projetem o país para 2025. Portanto, estão a ver o que é que eu vim aqui fazer. Falar-vos de que forma é que o empreendedorismo mudou o país em 2025. Quando eu vos falei em economia convergente, significa que eu tenho que me comportar dentro das empresas enquanto cidadão. E tenho que me comportar no mundo enquanto empreendedor. Uma das realidades que nós temos é que o nosso país tem baixos níveis de voluntariado. Dá a razão que nós estamos ou pouco disponíveis ou pouco sensíveis para estes temas. É um tema determinante. Vocês comportem-se como cidadãos dentro das empresas, assumam ações de voluntariado e estejam no mundo para o transformar. Para inspirarem, para transformarem e para fazê-lo de uma forma muito sustentada. Começo agora a falar um pouco mais de empreendedorismo e a apresentar aqui neste contexto alguns vídeos e gostava de vos explicar o seguinte. Não olhem para a economia convergente como silos. Quem é que ainda está aqui em universidade? E não são muitos. E em contexto de incubadoras? São alguns. Muito bem. Nós no passado olhámos para a vida desta maneira. Formação, trabalho e reforma. No futuro não é assim. Na economia convergente, a formação prolonga-se, o trabalho prolonga-se e estas barreiras não existem. E a reforma não surge como o lazer e o descanso. Estão a ver? Portanto, tudo isto se mistura. Eu faço formação quando já estou em tempo de reforma, eu faço formação na minha vida ativa profissional, eu trabalho enquanto estou na componente de educação, eu trabalho a posteriori e eu tenho que pôr tempo de lazer e de descanso e de descoberta de novas realidades em todas estas circunstâncias. Estão a ver? Portanto, é outro paradigma e é outra realidade completamente diferente que tem que ser tomada em consideração. Vou-vos falar um bocadinho sobre o que é Junior Achievement e os programas de empreendedorismo que fazemos. Eu só falo 2 minutos sobre isso. Mas para vocês verem que o nosso motivo, e vou-vos falar mais à frente do que é um ser empreendedor, diz o seguinte: ninguém nasce empreendedor, aprende-se. Isso significa que todos nós estamos em igualdade de circunstâncias no momento em que nascemos. Não há diferença. Não há diferença. Podemos depois ter algumas características de DNA, podemos ter algumas características educacionais, podemos ter outras oportunidades, podemos ter tudo isso, mas depende de nós. Este é um primeiro aspecto que eu vos queria dizer. O segundo aspecto é que nós formamos
em contexto educativo, quem é que já conhece aqui a Junior Achievement? Alguns? Boa. Tu conheces. Em contexto educativo, nós queremos que os jovens tenham 3 experiências de empreendedorismo. 3 experiências de empreendedorismo. Para quê? Para que possam formar as suas empresas, para que possam errar, para que possam ser diretores de marketing, de produção, financeiros, CEOs, o que for, nesse contexto. Para que ao chegarem à vida real, a cores e ao vivo, estejam no seu 4ª experiência de empreendedorismo, de formação de empresas. E se vocês forem ao YouTube e escreverem Junior Achievement Portugal, e se escreverem a empresa, que é um programa específico de formação de empresas, vocês vão ver jovens de 15 anos de idade a explicarem: eu, como diretora de marketing, defino esta estratégia dos 4 Ps. Eu, como diretor de produção, fiz a seleção deste produto tendo em consideração aspectos ambientais. Eu, como diretor financeiro, socorri-me de uma linha de crédito para fazer isto e aquilo e aquilo outro. E fazem tudo isto. E fazem com a maior das naturalidades. Estes programas tocam 29.000 jovens por ano em Portugal. 29.000. Com cerca de 1.500 voluntários de empresas. Estes jovens vão às empresas fazer programas de braço direito. Significa que vão fazer de shadow, de CEOs, de diretores ou do que quer que seja. E estão ali durante um dia inteiro. Vão fazer estágios. Os voluntários saem das suas empresas e vão às escolas. Os professores percebem que são empreendedores. Eles, professores, são empreendedores. Um educador que não seja empreendedor e que não instigue os seus alunos a serem empreendedores, não cumpriu o seu papel. E, portanto, tudo isto é fundamental. Estes programas tocam 10 milhões de jovens no mundo inteiro por ano. 10 milhões de jovens. Estes jovens participam em programas e são selecionados para representar o país a nível internacional. E vão pela Europa fora representar o nosso país. E muitos desses jovens regressam com prémios. E esta é uma realidade. Regressam com prémios e são altamente criativos, altamente respeitados e altamente apreciados. Aliás, devo dizer que eu trabalho numa multinacional que tem 280.000 pessoas. 280.000 pessoas. E os 1.200 portugueses são altamente respeitados e altamente apreciados. Portanto, nós não estamos em desvantagem em relação a absolutamente ninguém quando nos comparamos com os outros. Absolutamente ninguém. E estaremos em desvantagem se começarmos a queixar-nos e a ter lamúrias e por aí adiante. Portanto, tem que vir muito de dentro esta automotivação para sermos empreendedores. Mas, no entanto, queria-vos dizer o seguinte: ser empreendedor não depende de um exercício da vontade, de uma atitude ou do que quer que seja, apenas e só. Ser empreendedor depende de um contexto sociocultural, de um contexto político e de um contexto económico. Depende de um contexto sociocultural, e eu depois falo mais à frente, no sentido de que eu tenho que ter um contexto onde o empreendedorismo seja facilitado. Depende de um contexto económico no sentido de que eu preciso de criar oportunidades novas e de gerar, o meu ambiente tem que ser indutor de oportunidades novas. E depende de um contexto político, no sentido de que as regras de funcionamento têm que facilitar o empreendedorismo. Têm que ser promotoras do empreendedorismo. Então o que é que acontece? Nesta cultura é determinante a vontade, o querer e a capacidade de fazer face ao risco. É fundamental o desenvolvimento de características de resiliência. Resiliência é aquela capacidade que eu tenho de espremer uma esponja e ela voltar à sua forma inicial. Essa é a característica determinante de um empreendedor. Por muito que eu o machuque, eu volto à sua forma inicial. É alguém que tem autoestima, é alguém que tem automotivação.
A automotivação é o critério básico, quero-vos dizer, pelos quais eu escolho as pessoas das minhas equipas. É a automotivação. Não é a competência técnica e a competência funcional. Não me serve de nada ter alguém de elevadíssima competência técnica ou funcional e depois não corresponde em termos de automotivação. Em termos políticos, é fundamental dispor de condições básicas, de infraestruturas, de comunicações, de colaboração, de ninhos de empreendedorismo, de incubadoras de empresas e por aí diante. E nesse sentido, o nosso país tem dado saltos muito significativos. Depois também tem que ter um conjunto de indutores de eficiência, ao nível da educação, do licenciamento, do tratamento de todos os processos administrativos. E por fim, tenho que ser um promotor de inovação, porque o empreendedorismo surge de duas formas. Muitas vezes somos empreendedores por necessidade e outras vezes somos empreendedores por oportunidade. Por necessidade, quando muitas vezes não temos outras alternativas e a necessidade faz com que eu me tenha que lançar em iniciativas de empreendedorismo. Ou por oportunidade, porque de facto existem no mercado oportunidades para ser empreendedor. É neste último caso que estão as maiores situações de sucesso. Esta é uma realidade. A outra realidade é que as economias estão muitas vezes enfocadas em fatores de produção, em fatores de eficiência e em fatores de inovação. Uma economia madura como a portuguesa tem que estar enfocada em fatores de inovação. E é por isso que a inovação é um fator determinante para que sejamos empreendedores. Nós já não crescemos por desmultiplicação, nós já não melhoramos a rentabilidade, ainda que melhoremos, apenas e só por eficiência. É óbvio que as economias de escala são determinantes, mas já não é por aí. Uma economia emergente, sim, são fatores de produção ou são fatores de eficiência, mas é por fatores de inovação. E é por esse motivo que a inovação é determinante quando olhamos para o que é ser empreendedor. E porque me pediram que fosse relativamente breve, eu depois vou abrir o espaço a perguntas, queria enfocar-vos o que é que eu considero serem 10 aspectos fundamentais para sermos empreendedores. Primeiro, já o disse, ninguém nasce empreendedor, aprende-se. Fazermos cursos de empreendedorismo é a mesma coisa que fazer um curso de natação por correspondência e nunca entrar na piscina. É a mesma coisa. É preciso atirar-me para a piscina e experimentar tudo aquilo que aprendi no curso. E para isso vocês têm que ser vocês mesmos. E o único limite que existe para os vossos sonhos, isto eram vídeos que eu ia mostrando, mas que não vão ser apresentados, são as vossas dúvidas. Portanto, se a dúvida ajuda a crescer, o não ultrapassar a dúvida é uma limitação ao crescimento. Fundamental. Segundo aspecto. Quem vai vencer na vida? E aqui sirvo-me de Darwin, que sabe o que disse. Não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem, são os que melhor se adaptam à mudança. Por isso, o fator mais importante para vocês vencerem é estarem com os tenizinhos preparados para correrem para qualquer lado e para se adaptarem à mudança. Não sejam defensivos. Eu digo muitas vezes às minhas equipas, quem é defensivo deu o primeiro passo para a incompetência. E digo-lhes, não sejam defensivos porque vocês vão ser incompetentes. E portanto, sempre que vocês forem defensivos e se começarem a defender, então, é um primeiro reconhecimento para essa incompetência. Por outro lado, muitas vezes ouço isto dentro das empresas. Diga-me lá quando é que este processo de mudança termina. Ouço isto muitas vezes. E um dia ouvi um CEO dizer uma coisa que me ficou marcada e que disse o seguinte: este processo de mudança não termina, porque a mudança é uma questão de atitude, não é uma questão de processo.
E é isto que nós temos que estar disponíveis permanentemente. E vocês hoje estão a estudar para uma economia que não é atual, é uma futura que ainda não existe e que vai ser diferente. E, portanto, os vossos professores não vos estão a treinar para o mundo de hoje, estamos a treinar para o mundo da amanhã, que eles tão pouco sabem como é que é, porque é o futuro. E, portanto, nós temos é que estar disponíveis para esta mudança. E depois há uma capacidade marcante para ser empreendedor, que é a liderança. E tudo o que eu for dizendo daqui para a frente refere-se a este componente da liderança. E aqui queria-vos fazer uma pergunta. Pensem em 2 líderes que os marcaram na vida. 2 líderes. 2 nomes. Não vos vou perguntar, fiquem tranquilos, podem pensar à vontade. Ok? Está pensado? Segunda pergunta. Quem pensou em si mesmo? Podem levantar o braço? Parabéns. Quem pensou em si mesmo? Eu tenho que ser o líder mais marcante da minha vida. Porque incorporo todas as características de todos aqueles que eu apreciei antes de mim. Mas quero ir mais adiante. Este é um aspecto determinante para deixar a minha marca no futuro. E é algo que eu vos queria exortar a que pensassem qual é a marca que eu vou deixar no futuro. Um líder é um aspecto imprescindível para ser um empreendedor. Não é um gerador de ideias, ainda que haja bons líderes geradores de ideias, mas é aquele que se empenha em fazer tudo até ao fim, com confiança, com perseverança, com automotivação. Alguém que está firme nas suas decisões porque tem convicções profundas. Não é alguém que muda. Agora vamos para aqui, agora vamos para ali, agora vamos mudar, agora vamos testar isto, agora vamos para aqueles clientes, agora vamos para esta tecnologia. Não. É alguém que investiga, que aprofunda e que determina uma direção. Um líder distingue-se por compromisso, assertividade, visão, direção, respeito pelas pessoas, trabalho de equipa, inteligência emocional, empatia, consistência, disciplina e humildade. Outro aspecto muito determinante para um líder. Disciplina apurada. Se não tivermos disciplina, não conseguimos chegar ao fim. É impossível. Este é um aspecto determinante. Esta é outra característica que nós devíamos incutir na educação. É um aspecto, é uma componente da nossa educação. Temos que ser profundamente disciplinados. Saber programar os objetivos, ter enfoque e separar os tempos próprios para cada coisa. Muitas vezes temos uma frase que é mortífera, que é: o ótimo é inimigo do bom. Pois eu digo-vos que o ótimo não é inimigo do bom. Nunca. E é porque nós dizemos isso que somos bons, mas nunca somos ótimos. Nunca lá chegamos. Não conseguimos este extra de lá chegar. Por isso, se eu tiver uma disciplina apurada, eu vou conseguir ser ótimo e vou conseguir buscar sempre a excelência e fazer da excelência um hábito. Depois há uma outra característica fundamental para um líder. Fizeram uma vez um inquérito sobre qual é a característica que mais aprecia nos seus líderes. E 70% das pessoas nomearam essa característica. Qual é que vocês acham que é? Honestidade. Honestidade. E agora vejam se confiam num líder que seja desonesto. É a base de todas as coisas. É a característica mais marcante para um líder e para um empreendedor. Porque estou-vos a falar do que é ser líder em contexto de empreendedorismo. Mas há uma coisa que também mata a liderança. E essa
tem a ver connosco, com a nossa realidade de ser portugueses, que é o contrário de liderança. O contrário de liderança não é falta de liderança, é vitimização. É eu dizer que a culpa é da Troika, eu dizer que a culpa é da Europa, que é dos espanhóis, que é do professor, que é do pai ou da mãe, que é do vizinho, que é do outro. Vocês reparem que de cada vez que nós nos vitimizamos, e podem ver isso nos políticos, nos líderes empresariais, em muita gente, de cada vez que nós nos vitimizamos, estamos a negar a oportunidade de ser líderes. Estamos a dizer, não contes comigo para transformar o mundo, não contes comigo para um processo de mudança, não contes comigo para ir à frente, não contes comigo para nada disso. Porquê? Porque sou uma vitimazinha. Coitadinho de mim. E por isso ficamos sempre no coitadismo tão próprio do nosso povo e que é algo com o qual nós temos que lutar. Não sejam vítimas, não se façam de vítimas, não se armem em vítimas. Lutem até ao fim pelos vossos sonhos, por aquilo em que acreditam. Forem injustiçados. Sim, senhor, é verdade. Pode acontecer. Mas não sejam vítimas. Não deixem que a vitimização tome conta de vocês. Se vocês o fizerem, não são empreendedores. Ponto. Não são líderes. Não são. Está bem? E procurem discernir isso com critério. Procurem olhar e ver em que circunstâncias é que isto acontece. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Eu próprio o faço. Eu próprio chego ao final do dia e penso, lá estavas tu a armar-te em vitimazinha ali. Porque é natural. É natural. Isto acontece. Mas é importante que nós ponhamos um travão a esta realidade. Depois, um outro aspecto fundamental, já vou no 6º, estou quase a chegar ao fim, e que é ter coragem, saber conviver com o risco, saber conviver com o risco com confiança. Precisamos ter coragem. Porquê? Porque eu não posso dizer que me adapto à mudança se não tenho coragem absolutamente nenhuma. É uma característica básica. Eu preciso, para me adaptar à mudança, preciso de ter coragem, preciso de saber conviver com o risco, preciso de pensar diferente, preciso de ousar, preciso de tanta coisa. Por fim, eu preciso ter coragem para inovar. Porque se eu não for corajoso, nunca vou inovar na vida. Nunca vou quebrar a regra. Nunca vou procurar novos caminhos. Nunca o vou fazer. Portanto, nunca pensem que vão ser inovadores se não conseguirem ser corajosos. Que é um outro aspecto muito determinante. O mais importante na vida não é onde nós estamos, mas é para onde é que nós vamos. E vocês saibam responder na vossa vida, para onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? Muitas vezes nas entrevistas de recrutamento eu fazia isto. Daqui a 5 anos onde é que queres estar? Daqui a 5 anos, que tipo de pessoa queres ser? Não é o que queres fazer, é que tipo de pessoas gostarias de ser. Portanto, mais importante do onde estou é para onde é que eu vou. Depois, estou a ir passo a passo. A liderança, a não vitimização, a coragem para chegar à inovação e com a inovação chegar ao valor. Em muitas das conferências que dou a empresários de PMEs, hoje em dia, a pergunta que lhes faço é: qual é a finalidade da vossa empresa? E a resposta é: lucro. A finalidade da minha empresa é o lucro. Não é. É criar valor. É muito mais amplo do que o lucro. Eu tenho que criar valor e saber distribuí-lo. São dois aspectos determinantes. Distribuição muitas vezes é uma decisão política, mas a criação de valor é uma decisão empresarial. E cabe aos empresários e aos empreendedores arranjarem formas de criar valor. E como é que eu crio valor? Crio valor económico, crio valor social, crio valor ambiental, crio valor, quando crio valor social, crio valor para os outros, crio valor para os meus fornecedores, para os meus empregados, para os meus acionistas. Por exemplo, vocês reparem, quando um CEO diz assim: a minha missão como CEO é criar valor para os acionistas.
Vocês já viram o que é que ele está a dizer? E há muitos CEOs a dizerem isto. A pergunta seguinte é: e os fornecedores? E os clientes? E os empregados? Onde é que estão? E a sociedade? E os outros? Onde é que isso está? Em que saco? Portanto, a finalidade de um empresário, de um empreendedor, é criar valor. E vocês não precisam de criar valor depois de ter uma empresa. É o contrário. Eu vou criar valor e então sim posso vir a formar uma empresa. Não vou estar à espera de uma empresa para criar valor. Estão a ver? E portanto este é um aspecto muito, muito importante. Um outro aspecto, e que tem a ver com a minha honestidade, que é a tal característica determinante de um empreendedor. Procurem conhecer-se a vocês mesmos. Se vocês não se conhecerem, os vossos pontos fortes, os vossos pontos fracos, as vossas limitações, se vocês não forem humildes nesse autoconhecimento, não vão chegar a lado nenhum. Porque vocês precisam de se conhecer para poder entender os outros, aceitá-los e respeitá-los. Vocês precisam de se conhecer para conhecer os outros. Estão a ver? Eu gosto muito de usar uma palavra que é africana, Ubuntu. Ubuntu. Esta palavra foi a filosofia de vida que o bispo Desmond Tutu ensinou ao Nelson Mandela na cadeia. E dizia a seguinte: Ubuntu quer dizer, eu sou porque tu és. Eu reconheço-me em ti. Se tu não existisses, eu não me conhecia. E foi esta palavra que este fantástico Nelson Mandela fez disto filosofia de vida. Estão a ver? Eu preciso de conhecer para me aceitar e para me respeitar. E para, a partir daqui, conhecer os outros, aceitar os outros e respeitá-los. Por fim, último aspecto que eu vos queria deixar. Façam tudo com paixão. Façam tudo convictamente. E não digam que o segredo é a alma do negócio. A alma é que é o segredo do negócio. E depende da alma com que vocês fizerem tudo, que os vossos negócios, que as vossas ideias, que as vossas oportunidades vão em frente. E pronto, tenho dito. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Agora, questões que hajam. Se não quiserem aproveitar aqui o nosso orador, acho que é um mau desperdício de tempo. Não tenham medo. Sejam corajosos. Audazes. Ok, começo eu então. Força. Que tipo de colaboração podem ter as nossas empresas com o Júnior Achievement? As vossas empresas. Sim, sendo que o Pedro Rego é CEO da Centro Produto, que está aqui na Incor. Portanto, nós assentamos a nossa formação, ouviu tudo aquilo que eu disse, há aqui uma mistura grande entre contexto educativo e contexto empresarial. E um dos aspectos mais determinantes é que se nós estamos a educar as crianças em contexto de empreendedorismo, os pilares são empreendedorismo, literacia financeira e empregabilidade, os próprios voluntários também eles se transformam. Porque se eu vou em determinados programas ajudar os jovens a fazer empresas, nada melhor como testar muito daquilo que eu aprendo e quero pôr em prática ao ensinar. E, portanto, há toda uma metodologia de apoio aos jovens que querem fazer novas empresas aos jovens que querem fazer novas empresas, aos jovens que em contexto educativo estão a gerar novas ideias de negócio e nada como pôr outros a ensiná-los, a ajudá-los e a saírem das suas áreas de conforto e por aí adiante. Nós muitas vezes achamos que ser voluntário é dar horas de voluntariado. Não é. É muito mais receber experiências
e receber ensinamentos. Eu já fui voluntário de para crianças de 6 anos de idade. Os programas começam aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade nós começamos a explicar o que é o papel da família e o que é o papel da comunidade e da sociedade, e que os pais pagam impostos e que o polícia tem um papel e o padeiro tem outro e o professor tem outro. Eles começam a perceber que há uma ordem que vai para lá das suas famílias. Eles depois, aos 11 anos, começam a montar os seus primeiros negócios e depois começam a perceber que vivem em contexto europeu, em espaço europeu, e que a Europa divide-se em regiões, e começam a perceber o que são transações e começam a trocar transações, e depois começam aos 15 anos a perceber o que é uma compra a crédito, uma compra a pronto, e começam a perceber o que é custo-oportunidade, e começam a entender todos estes conceitos, e depois aos 16 começam a formar empresas. E então têm 2 ou 3 experiências de formar empresas. E estes jovens, em crescendo até à universidade, onde nós fazemos um startup, que se vocês quiserem pôr voluntários vossos a ajudar-nos no desenvolvimento destes programas, seria extraordinário. Seria extraordinário. Nós temos dentro das nossas empresas associadas, são 40 associados, e dentro desses 40 associados temos muitos bancos, e alguns destes bancos estão dispostos a pôr seed capital em algumas destas iniciativas. Os bancos têm uma dimensão diferente e, portanto, a capacidade de colaboração é outra e a prestação é um negócio para o cliente final e, portanto, a lógica é um pouco diferente. Exatamente.